Quando a Grã-Bretanha abriu mão de seu império no sul da Ásia em 1947, deixou para trás dois estados maciços, Índia e Paquistão. Suas fronteiras foram desenhadas com base em linhas religiosas, mas a geografia é realmente tão simples quanto uma linha em um mapa. As áreas de maioria muçulmana do sul da Ásia ficaram a noroeste do subcontinente, e no nordeste, as nações que conhecemos hoje como Paquistão e Bangladesh. Os britânicos pensaram que essa divisão entre Índia e Paquistão minimizaria os conflitos religiosos, mas, na verdade, traçou as linhas de batalha para divisões que acabariam por resultar em guerras e tentativas de genocídio. Olá, seja bem-vindo ao Politizei. Hoje visitaremos o sul da Ásia, mais precisamente o Paquistão. Nosso objetivo? Descobrir as atrocidades e guerras internas desse país muçulmano. Então, por favor, deixe seu like e se inscreva. O domínio do Paquistão surgiu em 1947, abrangendo a área moderna do Paquistão a oeste e Bangladesh a leste. Sua fé muçulmana compartilhada não foi suficiente para unir as muitas lacunas linguísticas, étnicas e culturais entre os dois lados do país. O oeste do Paquistão e suas elites de língua urdu dominaram todo o estado. Embora o leste, etnicamente bengali, fosse a maioria da população, eles enfrentavam discriminação na educação, na política militar e em outros aspectos da vida. Essa discriminação afetou especialmente a minoria hindu, mas a maioria muçulmana também era vista como um grupo cultural e racial inferior para o paquistanês ocidental. O governo paquistanês também tentou suprimir a cultura, as artes e a literatura bengalis, agravando ainda mais a situação. Além disso, a exploração econômica dos recursos do leste, com um retorno mínimo do investimento, gerou ressentimento e fez com que o leste se sentisse mais como uma colônia do que um parceiro igual. Mesmo assim, os bengalis eram conhecidos por sua não-violência, e seu descontentamento era canalizado por meios democráticos, principalmente a Liga Awami, sob a liderança de Sheikh Mujibur Rahman. A Liga pressionou por mais autonomia para o Paquistão Oriental, mas por mais que tentassem, os bengalis não obtiveram a resolução democrática que esperavam. O ano de 1970 foi um ponto de ruptura, com graves inundações em agosto e um ciclone devastador em novembro, que mataram muitas pessoas no leste, mas a resposta do governo foi fraca e incompetente. Décadas de discriminação apenas tornaram a resposta do governo mais dolorosa e aumentaram o apoio à autonomia bengali e até à independência total. As coisas mudaram quando o ditador militar do Paquistão, General Yahya Khan, permitiu eleições democráticas acontecerem em dezembro do mesmo ano. Sheikh Mujib e a Liga Awami aproveitaram a oportunidade para fazer protestos e forçar o governo paquistanês a conceder suas demandas por mais autonomia. As autoridades paquistanesas haviam calculado erroneamente que a AU era uma minoria vocal, que poderia ganhar apenas 60 ou 70 assentos no leste, longe de ser um problema sério. Mas eles estavam errados. Quando os resultados foram divulgados, 167 dos 170 assentos do Paquistão Oriental foram para a AU. Eles não eram apenas o maior partido no leste, mas também o maior partido único em todo o Paquistão. O governo de Yahya Khan se recusou a conceder, pois tinham favorecido o Partido do Povo do Paquistão de Zulfikar Ali Bhutto, que se recusou a reconhecer a vitória de seu rival e ameaçou publicamente quebrar as pernas de qualquer oficial que aceitasse a vitória de Mujib. Yahya Khan, Bhutto e Mujib se encontraram no início de 1971 para negociar a crise, mas não chegaram a um acordo. Ficou claro que as autoridades paquistanesas não permitiriam que a AU assumisse seus mandatos democráticos. Em março de 1971, Yahya Khan bloqueou a AU de formar seu novo governo. Em resposta, Sheikh Mujib e a AU convocaram uma greve geral em todo o Paquistão Oriental. Agricultores, ferroviários, soldados, funcionários do governo, policiais, professores e muitos outros pararam, paralisando toda a região. Uma última tentativa de negociação fracassou, e o Paquistão decidiu que a única solução para a crise era recorrer à força. Ao longo de março, Yahya Khan havia transferido secretamente milhares de soldados para o Paquistão Oriental, preparando-se para uma solução militar. Yahya delegou essa tarefa ao general Tika Khan, que já havia ganhado a alcunha de Carniceiro de Baluchistão por sua repressão brutal dos protestos naquela região. Yahya Khan acreditava que uma força militar esmagadora esmagaria os nacionalistas bengalis e forçaria os demais à submissão. Mate 3 milhões. Ele disse. E o resto virá implorando por nossa misericórdia. Na noite de 25 de março, Yahya lançou a Operação Searchlight, que foi um ataque coordenado massivo em quase todas as principais cidades do Paquistão Oriental. As tropas paquistanesas alvejaram líderes do partido AU, funcionários civis, policiais, intelectuais, acadêmicos e qualquer pessoa que pudesse atuar como classe de liderança para o movimento de independência foram caçados. Um dos ataques matou centenas de acadêmicos e estudantes de uma universidade. Esta foi a primeira fase do genocídio. Ao decapitar a liderança bengali, o Paquistão esperava deixar o restante dos bengalis fracos e vulneráveis. No dia seguinte, Sheikh Mujib emitiu um telegrama ao público anunciando que eles enfrentariam os ataques paquistaneses da mesma forma. O Paquistão Oriental não existia mais, e a nação de
Bangladesh estava agora lutando por sua liberdade. Ele escreveu. Sheikh Mujib foi preso pouco tempo depois e passou o restante de 1971 na prisão. Em sua ausência, os bengalis seguiram sua liderança. 5 batalhões do regimento de Bengala Oriental se amotinaram e civis se armaram para a guerra de guerrilha contra seus agressores. Essa resistência coletiva ficou conhecida como o Mukti Bahini. As forças militares limitadas de Bangladesh ofereceram uma resistência determinada ao exército paquistanês, mas estavam em desvantagem numérica e em armamento. Os ataques paquistaneses foram brutais. Até 28 de março, algumas estimativas indicam que até 15 mil bengalis haviam sido mortos, e mais 15 mil estavam mortos no início de abril. Sem uma liderança centralizada, a resistência bengali inicial era amadora e descoordenada. Até meados de maio, o Paquistão controlava a maioria das principais cidades, enquanto os bengalis e seu governo no exílio haviam sido expulsos em sua maioria para o interior. A partir de maio de 1971, a guerra assumiu um caráter mais guerrilheiro, à medida que as forças bengalis tentavam se reorganizar e retomar as cidades. Entre maio e setembro, até 100 mil jovens foram treinados como combatentes guerrilheiros. O governo indiano também começou a oferecer apoio limitado para enfrentar seu antigo rival, o Paquistão. Os paquistaneses mantiveram sua presença nas áreas urbanas, continuando as prisões em massa e execuções de supostos rebeldes, além de lançar ataques estratégicos nas aldeias para derrotar as forças bengalis. Os paquistaneses temiam que todos os homens em idade de combate fossem potenciais rebeldes. Quando entravam em uma aldeia, os jovens eram reunidos e massacrados. Isso deixava os homens com uma escolha: esperar e torcer para que os paquistaneses os poupassem ou fugissem, assumindo que seriam tratados como rebeldes. Muitos jovens decidiram se unir aos guerrilheiros como única esperança de sobrevivência. Alguns em Bangladesh se juntaram ao lado paquistanês. Muitos desses colaboradores pertenciam a grupos étnicos específicos, como os Baharis, o que levou a divisões étnicas acentuadas que durariam muito além da guerra. Galera, para o vídeo não ficar gigante, nós dividimos ele em 2 partes. Então não perca o próximo, mas por enquanto, para ficar mais inteligente e não ser mais um brasileiro inútil e burro, assista esse vídeo dos testes clínicos, pessoas que são pagas para morrer.